Já aconteceu com você? Você vende a ação, no dia seguinte ela dispara. Mais uma vez, bem-vindo ao Investimentei. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros, tá? Geralmente eu costumo trazer aqui conteúdos mais técnicos do mercado financeiro. Esse vídeo vai ser um pouco mais teórico, mas que vai ter muito valor. Vamos falar sobre quando vender uma ação. E não se engane, isso pode fazer muita diferença na sua vida como investidor. Se você já investe, faz um swing trade aí de vez em quando, já deve ter acontecido com você, de vender uma ação e no dia seguinte ela disparar. E aí você olha e pensa, tá de sacanagem comigo, cara. Se ainda não aconteceu com você, se prepare porque muito provavelmente vai acontecer. Eu falo isso porque o mercado de curto prazo é muito difícil de se prever. Então, inevitavelmente, em algum momento, você não vai acertar o topo e vai acontecer algo desse tipo. Aconteceu comigo recentemente, lá no final do vídeo eu vou comentar com você, porque eu não gosto nem de ficar lembrando toda hora não. Então vamos lá, como que eu pretendo te ajudar nesse vídeo? A gente vai fazer uma avaliação, uma análise antes de tomar a decisão de venda da ação. E a gente vai analisar dois cenários, um que você está no lucro e um que você está no prejuízo. Vamos começar no cenário que você está no lucro. Você precisa então fazer as seguintes perguntas. Eu já estou com um lucro bom? E o que é isso, né? Você está com um lucro razoável ali, né, em percentual, em relação ao tempo que você está com aquela ação? E uma coisa muito importante é o seguinte, você tem que lembrar o que te fez comprar aquela ação. Você fez um valuation, fez um comparativo ali entre os indicadores, identificou um desconto em relação aos ativos da empresa, por exemplo. Eu ainda vou gravar um vídeo explicando como fazer o cálculo para identificar grandes descontos em empresas. Fica de olho. Então, voltando, você precisa fazer uma análise para identificar se a empresa continua descontada em relação a quando você comprou. Tá? E se por acaso ela continuar descontada, acho que vale a pena você manter ainda, né, aguardando uma maior valorização. Ou não, se ela não estiver mais descontada, né, mudou alguma coisa em relação aos fundamentos, por exemplo, aí vale a pena você avaliar a venda desse papel. Agora, se o que te fez comprar esse papel foi a análise técnica, ou seja, baseada em gráfico, você precisa olhar se o papel ainda continua em tendência de alta ou baixa, né? E aí, em relação a isso, você toma a sua decisão de venda ou não. Agora, meu amigo, se você comprou esse papel seguindo a manada, ou seja, sem critério nenhum, você foi no oba-oba ali da galera, né? O pessoal, ouvi falar na internet e comprei, eu venderia no lucro dando graças a Deus. E por que eu falo isso? Porque você não sabe o que vai acontecer com essa empresa, né? Quem te falou que era uma boa coisa comprar, não vai estar lá para te falar a hora de vender. Tá? Então você está completamente perdido ali. Você não sabe se sai agora, se sai depois, se vai dar prejuízo, se não vai dar. Então eu acho que o melhor é sair e evitar esse tipo de operações futuras, porque pode ser muito perigoso. E agora o cenário 2, você está no prejuízo. Então a primeira coisa que eu quero te lembrar, regra número 1 do Warren Buffett, nunca perca dinheiro. E não se esqueça também da regra número 2. Nunca esqueça a regra número 1. Não podemos levar a máxima do Warren Buffett ao pé da letra sempre, né? A gente precisa avaliar caso a caso. Existem muitos casos em que o melhor a se fazer é abraçar o prejuízo e sair logo antes que as coisas piorem. Então, mais uma vez, você precisa ir lá atrás e lembrar o que te fez comprar essas ações. Seja análise fundamentalista ou análise técnica. Se o cenário mudou, né, a empresa perdeu os fundamentos, o gráfico está ruim, talvez seja melhor você vender antes que piore. Se o cenário não mudou, tendência de alta no gráfico, os fundamentos da empresa se mantiveram, as ações caíram de preço no mercado, talvez seja interessante você manter aquelas ações, porque senão você pode vender e acontecer o que aconteceu comigo, elas dispararem. Então vamos seguir em frente. Vamos supor que você vendeu as ações com lucro, tá? E deu uma olhadinha lá e as ações dispararam logo depois. O que fazer? O melhor conselho que eu posso te dar é, não fique se martirizando. Eu vejo muitas pessoas nessa situação falarem, nossa, perdi muito dinheiro. Você não perdeu dinheiro, você deixou de ganhar. Foque na parte positiva. Considerando que você vendeu com lucro, foca o lucro que você teve. Você fez uma boa operação, você identificou um desconto lá atrás e vendeu com lucro. Então foca nessa parte positiva. Não vai ser sempre que a gente vai acertar o topo. Na verdade, dificilmente vamos acertar o topo. Então, se você entrou um movimento especulativo, você queria comprar em um momento já sabendo que ia vender em algum outro momento com lucro, você conseguiu, foi bem sucedido. Foca nisso
que é o melhor para você. Então, mais uma dica que eu queria te dar, que é uma coisa que eu faço e dá muito certo para mim. Fiz um swing trade, vendi a ação, para de olhar ela, exclui ela do teu home broker. O que vai mudar na sua vida você continuar olhando? Ah, se eu tivesse continuado com ela, se eu tivesse vendido um dia depois. Cara, isso não vai te ajudar em nada. Então, fechou ali o movimento, seja no lucro, no prejuízo, se for no lucro, melhor, mas acabou ali a sua operação naquele papel, para de acompanhar ele, bola para frente, vamos para a próxima. É dessa maneira que eu faço e tem dado muito certo. Se você sofre com esse problema aí de sair de um papel e ficar acompanhando ele depois e ficar se lamentando, experimenta fazer isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora a parte triste desse vídeo, eu vou contar para vocês quando eu vendi o papel e no pregão seguinte a ação disparou. Para quem já segue Investimentei no Instagram e está assistindo esse vídeo, já viu essa história, porque eu conto lá o meu dia a dia, né, dos investimentos, algumas coisas particulares também nos stories. Então eu posto isso aí diariamente lá no Instagram. Se você ainda não segue, vá lá me acompanhar também. Então vamos lá para um resumo da situação. Eu fiz o valuation de uma empresa, a Embraer, e identifiquei que ela estava sendo negociada a um preço muito baixo, porque ela estava valendo menos do que ela tem de ativos. Tá? Então era um desconto muito grande. Como eu falei, eu ainda vou ensinar como fazer essa conta aqui. É um dos próximos vídeos aqui do canal. Então eu comprei ela mais ou menos 7,70, 7,80, tá? Abaixo dos R$8. E aí o mercado veio subindo, subindo. Só que essas altas sucessivas do mercado estavam me incomodando, porque a gente estava num período aí de coronavírus, crise, né? Muita coisa ruim acontecendo, economia indo mal, política também, enfim. E o mercado só subindo, muito otimista. Então eu decidi finalizar as minhas operações de swing trade onde eu estava com grande lucro. E a Embraer já estava sendo negociada a 10 e pouco, meu lucro já estava aí mais de 30%. Então eu falei, vou vender as ações, acho que é o momento. Então foi numa sexta-feira, eu ainda lembro que foi recentemente, eu vendi as ações da Embraer. Quando foi na segunda-feira, adivinha quem foi um dos destaques de alta daquele dia? Pois é, foi a Embraer. E aí você vai pensar, pô, mas você falou que não acompanha depois que vende a ação e tudo mais. É verdade, só que eu posto lá nos stories todo dia os destaques de alta e baixa da bolsa. E não tinha como eu não ver a Embraer no destaque de alta. Logo no dia seguinte, na verdade no pregão seguinte ao pregão que eu vendi os papéis. Eu fiquei muito chateado. Então eu confesso para vocês que eu não fiz essa análise que eu expliquei aqui no vídeo. Então para vocês verem a importância dela. Talvez se eu tivesse analisado o que me fez entrar no papel, que foi o grande desconto, eu não tivesse saído ainda, porque ela ainda estava descontada. E eu poderia pegar essa grande valorização, que foi cerca de 15% em um único dia. Então, como vocês puderam ver, eu dei um exemplo real da importância de fazer essa análise antes de vender uma ação. Então, curte esse vídeo que ele vai ficar salvo para você fazer consultas posteriores, se surgir uma dúvida, você não lembrar mais das dicas que eu passei aqui. E compartilhe ele também para que outras pessoas possam ver e assim você também ajuda aqui o canal para a gente trazer mais conteúdo para mais pessoas. Se inscreve aí, aguarda que vem muito mais conteúdo. Até a próxima, valeu!